Assunto do vídeo do canal do Edson Castro com participação do Edu Futirinhas. Vamos ver o que eles têm a dizer e eu, em cima disso, vou opinar aqui com vocês. Que o Flamengo ofereceu 200 milhões de reais pelo Paquetá. 41 milhões e meio de euros. Nossa, E é o valor fixo, não tem bonificação, né, aquelas coisas. A gente teve o Palmeiras, que teve a compra do Vitor Roque também. 25. Que foi caríssima. A gente teve agora a repatriação do Gerson 25. pelo Cruzeiro. 30, né? 30 milhões de euros. E assim, a gente tá começando a ver uns números assim absurdos, astronômicos na contratação de alguns times, ao mesmo passo que outros times, estão acumulando dívidas. Mas todos estão acumulando dívida. Impressionante. Tirando o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro, que tem um dono bilionário que realmente bota dinheiro no clube, todos os outros, inclusive os SAFs, e tirando o Bahia também, que é responsável, estão acumulando dívida. Todos gastam como se fossem Flamengo e Palmeiras. E aí é do que eu quero te falar. Porque assim, o Flamengo contratando um jogador de 200 milhões de reais, primeiro que joga um nível alto para os outros times pagarem os jogadores e mostra uma discrepância. Tipo assim, será que o Fortaleza vai conseguir fazer a mesma contratação? Não vai. É engraçado que ano passado ninguém fazia esse cálculo com o Botafogo e Palmeiras, né? O Botafogo chegou a gastar 600 milhões de reais uma janela. Ninguém perguntou se o Fortaleza competiria com o Botafogo, mas com o Flamengo todo mundo se preocupa, né? E eu vou além aqui já logo de cara, tá? Se o Flamengo fatura 2 bilhões por ano, tá dentro do orçamento gastar 100, 200 milhões em um jogador. Inclusive dentro do fair play financeiro, isso daí. O quanto que você acha que o fair play financeiro poderia resolver essa situação no Brasil? Eu acho que é complicado, porque assim, eu acho que tem que ter fair play financeiro pra você não gastar mais do que você arrecada. O problema é que o futebol brasileiro foi estruturado para que uns sejam acima dos outros. Como o Edu falou, o fair play financeiro, ele é pensado para que um clube não gaste mais do que ele arrecada. Pensem comigo, se o Flamengo fatura 2 bi e o Flamengo fecha um ano com 300, 400 milhões de lucro, o Flamengo tem total direito de gastar 200 milhões em um jogador, né? Além do mais, o Flamengo vendeu jogadores para justamente equilibrar essas finanças. Ano passado, o Flamengo vendeu o Wesley para Roma por 25, 30 milhões de euros. O Flamengo faz negócios, não é só comprar. O Flamengo, quem fala assim, parece que o Flamengo só gasta. E o Flamengo não vende, o que não é verdade. O Flamengo, por exemplo, como eu disse para vocês, ano passado vendeu o Wesley, um lateral direito da base, jogador do Flamengo, vendeu a nível europeu as cifras. Foram 30 milhões de euros, 25, alguma coisa assim. Por exemplo, ele saiu mais caro do que o John Arias do Fluminense. E aí, quando o Flamengo contrata o Paquetá por 40 milhões, assusta todo mundo, né? Parece que o Flamengo é o time que está despejando dinheiro no mercado. E não é bem assim. Então, depende muito do seu ângulo de visão, depende muito do recorte que você quer usar. Muitas pessoas que não necessariamente são Flamengo acabam ignorando essa parte, mas não é o caso deles aqui, tá? É só uma opinião. Desde que teve a explosão televisiva no Brasil. Então, assim, óbvio, eu não tô culpando o Flamengo, tá? Mas Pode culpar. E aí, anos 80. Ô Edson, você falou aí pode culpar, né? Eu sei que é um tom de brincadeira, mas você deveria culpar os times que estão em dívida, né? Não os times que pagam suas dívidas. Se o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, por exemplo, pagassem as dívidas, o Corinthians, eles provavelmente estariam numa condição melhor do que estão hoje, e isso não é culpa do Flamengo. Então, quando explode a Globo no Brasil, a transmissão era via Rio de Janeiro, e a Globo passava o que passava no Rio de Janeiro. Então foi o futebol carioca, basicamente, e o paulista pro futebol brasileiro, né? E aí você vai pros epicentros, que é a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Quem que é o patinho feio? O Santos. Que ele ficou fora, ele é fora do grande centro. Uhum. Se ele fosse da cidade de São Paulo, ele teria mais exposição. E ficou mais restrito. E principalmente o Flamengo, cara. Até pouco tempo atrás. Não é só isso, tá, Edu? Antes de você concluir o teu raciocínio, eu vou te interromper, porque o Flamengo faz algo que nenhum time brasileiro faz hoje, tá? O Flamengo vai jogar lá em Amazonas, o Flamengo joga no Pará, o Flamengo faz um tour pelo Brasil. Geralmente o Flamengo tá jogando em Brasília, vira e mexe em Juiz de Fora. O Flamengo vai jogar onde o Corinthians não vai. O Flamengo vai jogar na Arena das Dunas, em Natal. O Flamengo começa o Campeonato Carioca jogando em Sergipe, jogando no Maranhão, e isso quase ninguém faz. O Corinthians, por exemplo, joga em Itaquera e acabou. Todos os jogos do Corinthians no ano é em Itaquera, muito mal no Pacaembu se tiver, e olha que o Corinthians não joga lá há muito tempo. O Flamengo já é diferente, o Flamengo fomenta o seu torcedor off-Rio. E talvez seja o único grande clube do Brasil que faz isso com maestria, ao ponto de ir até onde esse torcedor tá. Então, por exemplo, o Flamengo ano passado jogou a Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Lá na Paraíba. A Paraíba parou, era Flamengo, ponto. O Flamengo começa o Campeonato Carioca, vai mandar o jogo contra o Boa Vista, Nova Iguaçu, todo mundo reclama. O Flamengo vai lá pro Maranhão. O
Flamengo vai lá pro Pará, o Flamengo vai jogar na Arena da Amazônia. O Corinthians não faz isso, o São Paulo não faz isso. Muito menos os times daqui. O Fluminense não faz isso, o Botafogo não faz. E aí depois ninguém entende porque o Flamengo tem muito mais torcedor lá do que os outros times. E aí é fácil você colocar a culpa na Globo, porque a Globo fez o torcedor virar flamenguista, muito pelo contrário, tá? E o Flamengo já faz isso há anos, mas pouca gente fala. O Flamengo passava no interior do Paraná. Era o principal clube a passar no interior do Paraná. Então por isso que a torcida escalonou. Cresceu muito. E aí mérito do Não é só por isso, eu acabei de explicar, mas... Flamengo também, né? Óbvio, casou as situações. O Flamengo fez muito sucesso nos anos 80, então tinha uma geração muito boa. O Fluminense fez muito sucesso nos anos 70, o Corinthians fez muito sucesso nos anos 90, o Vasco fez muito sucesso nos anos 90. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Se fosse assim, todo mundo tinha muita torcida no futebol Se brasileiro. fosse o Vasco, seria o Vasco. Se fosse o Fluminense, seria o Fluminense. Acabou que foi o Flamengo, né? O time que acabou crescendo mais. Mas, assim, hoje, pensando no fair play financeiro, beleza, o Flamengo não vai gastar nunca mais o que ganha. Porque já ganha exponencialmente muito alto, né? Mas, assim, qual que é o nível de competitividade dos outros que ficaram pra trás? Pra você se adequar, sabe? Quem tem que se adequar é quem tá em déficit, não é quem tá lucrando. Pro Flamengo chegar nesse patamar, o Flamengo fechou a torneira lá atrás. O problema é que ninguém quer fechar a torneira. É mais fácil você virar SAF, arranjar um investidor maluco e esse cara gastar rios de dinheiro, né? Como ele até deu o exemplo do Cruzeiro aqui, como ele deu o exemplo do Botafogo. Mas ninguém quer fechar a torneira, gastar menos do que arrecada, tirar do próprio bolso, cortar na carne, para lá na frente faturar 1 bi, 2 bi, né? É complicado, mas eu sou a favor. Eu acho que o fair play financeiro devia ser parecido em algum nível com a MLS. Você tem um nível de salário, e aí o fair play financeiro salarial. Você vai em níveis de salário. Você vai ter 3, 4 jogadores extra classe que vão receber salários mais altos do que a maioria. Para ter um nível de competitividade da liga. Para que a liga possa ser mais igualitária. Mas mesmo assim vai ter discrepância, cara. Tem como um time vai ganhar mais que o outro. Nunca vai acontecer no Brasil. Nunca vai acontecer. Sempre vai ter em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, é na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra. Todo lugar do mundo vai ter o time que ganha mais, por um simples motivo. Se você liga na televisão para assistir o campeonato inglês, você quer ver o Manchester City, você quer ver o Chelsea, você quer ver o Arsenal, você não quer ver o Sunderland. E se ainda você quiser ver o Sunderland, é você. Se você perguntar para 10 pessoas que vão assistir a Premier League, eles 9 vão querer assistir o City, porque o City tem melhor time, tem melhores jogadores, tem os favoritos a ser campeão, você tem a camisa daquele time, e isso passa por popularidade, marketing, reconhecimento. Então, assim, é uma série de fatores, tá? Parece que esses caras o tempo todo querem fazer com que o pior time, o que menos tem popularidade, receba tanto quanto os maiores. Não é assim em lugar nenhum no mundo. É o que eu acho ideal, tá? E não é porque eu estou torcendo contra o Flamengo e o Palmeiras, não. É pra ter um nível de competitividade mais alto, pra gente gerar jogador, pra gente investir em base. Não consegue fechar a liga, Du. A gente não consegue fazer uma liga. Porque nem a liga, nem a LFU, né? você vai virar e falar assim, vamos fazer uma liga aqui onde todo mundo tá com equidade. Aí o Flamengo é o vilão da situação. Pra valer, o Flamengo é o vilão. Primeiro que aquilo dali não é uma liga, aquilo dali é um bloco econômico. É como se fosse, muito mal falando, a União Europeia e o Brexit. A União Europeia, a união dos países europeus que tem o euro como uma moeda única, continental. E o Brexit são os países do Reino Unido que acreditavam que eles poderiam ter mais sucesso saindo da União Europeia. Não à toa, hoje a Libra vale mais do que o euro. Foi mais ou menos esse parâmetro que eu consigo trazer, tá? O Flamengo é o time que mais fatura, que mais traz audiência, que mais traz patrocinador. O Flamengo entendeu que não é justo receber menos do que ele acha como necessário, porque, por exemplo, o time menos popular do campeonato vai receber muito mais do que ele entrega. Isso daqui é um ponto de vista que não dá para rebater. Você vai concordar ou não, mas é um ponto de vista válido. Né? E o flamenguista nunca vai entender, porque, não, tem que pensar em nós. Não, meu irmão, não é isso, cara. Mas assim, quem vai abrir mão de dinheiro? Não é isso, pô. Mas é difícil você explicar. É isso sim, você tá falando exatamente disso. As coisas, porque quem não quer ouvir, cara. É uma das maiores milícias de internet dos flamenguistas. Aí pronto, ele associa um nome milícia e Flamengo, e daqui a pouco vem aquele debate que vira totalmente clubismo, né? No caso dele, por ser um torcedor do Santos, ele deveria cobrar porque o Santos tá devendo tanto quanto times inferiores à história do clube, porque o Santos não consegue há muito tempo segurar grandes jogadores, repatriar grandes jogadores. E aí é muito mais fácil você atacar o time que é exemplo de sucesso financeiro no Brasil sem virar SAF, né? TT? A Flá TT é bizarra, cara. Bizarra. Eu tô falando por cancelamentos que eu já sofri de inventarem coisas que eu nunca falei só pra querer provar ponto que esses caras têm. E a escala... Tá, então o Flamengo inventou a fake news na internet e o cancelamento, rapaziada.
nada. Eles fazem monitoramento das pessoas. Você citar Flamengo, Vinícius Júnior, qualquer coisa que passou pelo Flamengo, se você não fala nada que eles querem ouvir. Tá bom, se vocês citarem Walter Minhoca no Twitter, todo mundo vai atacar ele. Porque hoje as pessoas não querem opinião, elas querem replicadores de ideias. Vocês têm que replicar o que eu falo, né? E não quer dizer que eu não vou errar, eu posso errar. Eu errei no termo manto sagrado. Eu achei que era por causa da Nossa Senhora Aparecida pra seleção brasileira, mas era realmente um termo flamenguista, mas enfim, dane-se. Eu posso usar manto sagrado com a camisa do meu time e dane-se também, né? Você não patenteou a frase, porra, né? Mas enfim, é uma torcida insuportável no nível, assim, todas são insuportáveis, mas a do Flamengo é mais porque... Vocês repararam, né, que o assunto começou no fair play financeiro entre um palmeirense e um santista, e o assunto escamou para o Flamengo é vilão, a torcida do Flamengo é uma milícia virtual, o flamenguista ataca influenciadores na internet, se você fala Vinícius Júnior, e a torcida mais insuportável do Brasil é a do Flamengo. O assunto já foi pro espaço aqui, mas vambora. É escalonado, começa os caras, ele falou uma merda, não sei o quê, olha lá esse verme, esse lixo, aí vai pro outro, aí já vai pros caras que tem perfis famosos. O mais engraçado é que o exemplo que ele dá é bolha de Twitter. São pessoas que claramente podem ter um perfil fake, claramente podem não ser flamenguistas, podem ser outros torcedores, porque nem todo mundo que tá ali é torcedor do Flamengo, e eles não vivem a realidade, né? Eles não andam na rua, não pisam no Maracanã, não conversam com o torcedor do Flamengo de verdade na rua. É sempre a referência ao Twitter, o público que xinga eles por alguma merdinha que eles falaram na internet. Mas No meio da torcida. E eles começam a dar RT, eles nem procuram se é verdade ou não. Eles só dão RT, começam a inflacionar. E vão pros caras que são graudões, os caras de televisão, que também inflam. Cara, bizarro, cara. Isso vira um grande problema, é que assim, você pega alguns times muito grandes, tipo Corinthians, Flamengo. Esse é um time que eles sabem que uma liga sem eles dificilmente não pode acontece. Não pode ter, tem que ter, cara. Não tem atração pra ser televisionada, sim. Os direitos vão ser mais baixos, então eles sabem que eles têm um poder ali de zap. Então a gente tá pedindo uma coerência que a gente vê em algumas outras ligas, que não vai ter ali, porque o cara tem o protagonismo. E o futebol brasileiro, a gente tem um... Eu quero saber que coerência é essa de outras ligas que eles estão falando, porque se você puxar o que o Manchester City recebe da televisão na Inglaterra, é tanto quanto é até mais do que o Flamengo recebe aqui no Brasil. Aqui a gente está engatinhando no assunto de marketing esportivo, de direito de televisão. Isso lá na Europa já existe há muito tempo. E aí eu pergunto para esses caras aqui, por que o PSG vence a Liga Francesa há uma década consecutiva? Por que o Manchester City ganhou 7 dos últimos 10 campeonatos ingleses? Por que o Bayern de Munique vence o campeonato alemão 9 a cada 10? Isso daí não passa pelos direitos de a distribuição dos valores financeiros da televisão, dos patrocinadores... Enfim, mas o debate é muito superficial. Esses caras não têm argumento algum a não ser clubismo, né? Porque tiraram o Flamengo aqui como exemplo e como eu disse, né? Os olhos não se viram para os clubes que eles torcem. O Santos deve Deus e o mundo, o Corinthians deve Deus e o mundo. As épocas mais vitoriosas do Palmeiras foram com a Crefisa e com a Parmalat, uma empresa por trás injetando dinheiro forte de patrocínio, mas ninguém quer tirar 6 anos ali, igual o Flamengo fez, economizando dinheiro, sem virar SAF, para voltar a lucrar, operar no verde e aí sim ganhar o que ganhou, né? Um problema muito grande. E é por isso que o fair play financeiro é tão difícil, por isso que a organização de liga é muito difícil, que é isso, farinha pouca, a minha opinião primeiro. Historicamente aqui, a gente pode pegar isso aí desde os anos 80, desde os anos 90. E o Brasil foge das outras ligas, cara. Porque o Brasil tem 12 clubes grandes, velho. Porque o Brasil é um país continental, mano. Não, e a gente tem um histórico do tipo assim, se for bom pra mim, foda-se todo mundo. Se for bom pra mim ter o gramado sintético, irmão, eu sou contra, cara. Sabe? Eu nem vou entrar nesse mérito de gramado sintético, né? Porque Palmeiras do Edson Castro tem um gramado sintético. O Botafogo tem um gramado sintético. Os times que levantaram voz contra o gramado sintético foram atacados. Mas você não vê a FIFA botar uma Copa do Mundo em gramado sintético. Você não vê a Premier League ter jogo em gramado sintético. Mas vamos embora. Tronizado, tudo igual. Mas você entendeu? Se for bom pra mim, cara, eu quero que todo mundo exploda. Sim. Se for bom pra mim gastar 300 milhões aqui, se for bom pra mim me endividar com um jogador, mas eu vou ganhar o bagulho, foda-se. Então, assim... Não pagar. Comprar e não pagar, Thiago Almada. E aí, é uma parada que é muito louca, assim, o quanto que a gente não consegue ter. E a CBF, com todos os problemas de corrupção, com todos os problemas de leniência que a CBF tem com isso, não existe uma norma. Assim, o futebol brasileiro é um Mad Max do futebol, pô. É uma loucura, que é cada um jogando pelos... Não é tanto assim, tá? O Botafogo acabou de entrar num transfer ban, ficou aí impedido de anunciar jogador, de registrar jogador, tiveram que pagar agora, fazer uma renegociação doida lá. O Corinthians entrou em transfer ban, não é tanta zona, é zona, mas não é esse
fim de mundo que eles estão pintando aqui, tá? Ainda tem alguma punição, mesmo que branda, mesmo que simples, mas tem alguma coisa. E eu sou a favor de botar perda de pontos, tá? Não só impedir jogadores. Quanto a agenda. A gente não consegue uniformizar, a gente não consegue resolver o calendário. Sim. Porque assim. É que até tá tentando Tá agora. tentando, né? mas assim, vamos falar uma sinceridade aqui, Não, ó. é bizarro ter. Cara, a gente tá com 15 dias de temporada, já tem 5 jogos. É, com toda a sinceridade do mundo, por exemplo, o que aconteceu com o Botafogo no Mundial, o que aconteceu com o Flamengo no Mundial, Sim. não é pra acontecer. Não. E assim, a gente Jamais, precisa. inaceitável. A gente precisa brigar por isso, porque ano que vem pode ser o meu time. Só que como é que pensa, por exemplo, o torcedor palmeirense? Ah, Pode ficar tranquilo que o Palmeiras no Mundial não vai dar foda-se o certo. Botafogo. Sim, é engraçado. Foda-se o Flamengo. Fiz meme? Fiz. Tirei um barato? Tirei. Ri muito deles perdendo? Pra caralho. Pô, mas, cara, Perderam, mas não foi pro Palmeiras, né, meu amigo? Aí é aquilo, né? Você tá fazendo o que o Vascaíno faz há 20 anos. Gozar com o dos outros. é bizarro. Botafogo Mas- ganhar o Campeonato Brasileiro, viajar com fretado e o John dormir no chão do avião, cara. Isso é bizarro, isso não é pra existir. E 2 dias depois tá jogando semifinal de Mundial. Porque é um Aí senso- perdeu. Nossa, que time ruim. Pô. E aí é um senso crítico de olhar e falar assim, tipo, pô, não é pra isso acontecer. Lembrando que esse caso do Botafogo foi uma escolha de John Textor, tá? Que ele alugou o jatinho de um amigo dele norte-americano, não tem nada a ver com falta de planejamento. Foi uma escolha errada dele lá, individual, enfim. Isso aí não tem nada a ver com o calendário do futebol brasileiro. Não, bizarro. Só que a gente não vai fazer isso, porque, de novo, faria pouco o meu pirão primeiro. E dane-se ele, quando for comigo eu me preocupo. Rapaziada, Mas só pra ser- acho que eu já vi tudo aqui, tá? Falaram do Flamengo, que é o grande vilão do futebol brasileiro. O Flamengo é o culpado de tudo. A torcida do Flamengo é uma milícia digital. É isso, rapaziada. Se vocês concordam com eles, comentem aí o que vocês acharam disso. Se vocês concordam comigo, comentem também. Eu quero saber a opinião de vocês, o ponto de vocês. Se inscrevam no meu canal, deem like no vídeo. A ajuda de vocês é muito bem-vinda aqui.